Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Muito bem. São João capítulo 6, verso 31. Deus abençoe também nossos amados ouvintes através da internet, que estamos aí com muitos computadores ligados por todo o Brasil, Portugal, que sempre estão conosco. E mais uma vez, eu creio que com toda a humildade, simplicidade, e na simplicidade de nosso tabernáculo, não é? Nós não podemos querer ser alguma coisa. Tudo nosso é simples. Deus é o Deus do simples, certo? 6:31 de São João. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Grande Criador, pedimos ao Senhor nesse instante que nos ajude a alimentar com a Sua palavra. Sua palavra é o pão para nós e queremos alimentar a alma, Senhor. Fale ao coração deste povo que confia em Ti. Perdoe os nossos pecados. Que nossos corações sejam tranquilizados pela presença perdoadora, consoladora do Espírito Santo. Em Teu nome, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar com vocês um pouco sobre cego ao alimento. Muitas vezes o alimento está perto e a gente não está enxergando aquele alimento. Estava pensando que durante todos os anos que nós passamos na doutrina da Trindade, nós estávamos cegos ao alimento. O alimento está na Bíblia. A Bíblia é um pão em letra. Jesus, o pão da vida. Quando você alimenta com a letra da Bíblia, você satisfaz a sua alma com o pão da vida. É que você crê neste pão, neste alimento. Então a gente ficou muito tempo com a Bíblia na mão, e você sabe que até o ano de 1972, nós não tínhamos luz, isto é, não enxergávamos o alimento. Estava longe o alimento? Não estava. Onde estava o alimento? Estava dentro da Bíblia. Nós líamos a Bíblia todo dia na igreja, em casa, mas cego ao alimento. Alimento está perto. É somente enxergá-lo. Ele não está distante. Quando nós enxergamos pela primeira vez, é que alguém abriu nossos olhos. Nós tivemos uma mensagem
através de um homem no Brasil que abriu nossos olhos. Mesmo que a mensagem, eu gosto de reportar a isto, há anos atrás, e ser agradecido pela mensagem ter vindo ao Brasil, pelo irmão Arqueu Rússio Martins. Mas a mensagem chegou a nós também através de um homem. Ela veio dos Estados Unidos com um homem. E ela foi difundida aqui no Brasil através de um homem. Nós tivemos que ter um homem para poder mostrar para nós o que Brana já tinha mostrado. Nós não precisamos de dezenas, centenas de homens para mostrar. Um homem foi o bastante. Foi uma mensagem que abalou o Brasil e 7 nações vizinhas. Aquilo que não enxergávamos, passamos a enxergar. Então, somos agradecidos, porque Deus usou um homem para poder mostrar para nós o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós só conhecíamos, naquele tempo, Mateus 28, 19. Eu não sabia mais nada. Nós estávamos cegos ao alimento de Atos 2, 38. Só enxergávamos o ministério de Jesus Cristo. Não enxergávamos o ministério dos apóstolos. E o ministério dos apóstolos foi para fazer claro o que Jesus Cristo pregou. Você sabe que Jesus Cristo mostra isso através dos evangelistas, como Lucas, que dizia: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. É claro, Jesus podia ter dito: vocês vão e batizam as pessoas em meu nome. Mas ele mesmo, quando falou em Mateus 28, 19, ele dizia de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não deu tudo para nós. Foi preciso Pedro vir e dar tudo. Jesus não deu tudo. Você sabe que ele mostrou a coisa em mistério para nós. O próprio Jesus, ele falou em parábolas o batismo. Ele não foi claro. Ele diz em nome do Pai. Ele podia ter falado já direto: vocês vão e ensinam as nações e batizam as nações em nome de Jesus Cristo. Ou ele poderia ter dito: em meu nome. Mas ele não disse, porque tinha que ter um ministério da igreja mais à frente, 50 dias depois de sua morte e ressurreição. Tinha que ter um ministério que clareasse aquilo para a igreja. E Deus usou um homem, o mais falho, o que na visão dos outros não poderia nem ser usado, porque tinha errado ali perto do Calvário, tinha negado, que não conhecia Jesus, que não sabia quem ele era. E Jesus ainda foi a este homem e o comissionou a pregar. Foi a esse homem que Jesus foi e deu a chave. Então é difícil para as pessoas crer, porque o homem era falho, ele errou. Como que eu vou crer nesse homem? E ele está com a chave. Se eu não crer no que ele fala, o céu não abre para mim. Porque Jesus diz que ele é quem abre o céu. É ele quem fecha.
porque a chave estava com ele. Ele abria o reino do céu e fechava o reino do céu. Mas era um homem falho. Mas lembre que no meio de 12 homens, Deus tinha um homem. Ele escolheu um homem e deu a chave para um homem, para que ele pudesse dar o alimento para a igreja. Então, no dia do Pentecostes, vocês veem que Deus esparramou este alimento para a igreja, para o seu povo. Mas ele teve que usar quem? Um homem. É a maneira de Deus trabalhar. Naquele dia do Pentecostes, Atos 2, quando o Espírito Santo tinha caído sobre eles, agora eles dependiam receber a palavra de um homem, apenas a mensagem de um homem. Eles podiam dizer: olha, nós já temos a Bíblia, nós já temos a lei, nós já temos os evangelhos. Agora precisava da mensagem de Pedro. O eleito naquele dia não tropeçou. Você pode ver que quando eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Atos 2:37, Pedro levantou. Não os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro levantou. Não os 11 apóstolos. Pedro levantou. Então, é isso que nós precisamos ver, a atuação de Deus. Pedro levantou e disse: arrependei-vos. Eles tinham que crer naquela mensagem, na mensagem de Pedro. Essa mensagem ficou na Bíblia e é um alimento que estava escondido para nós. Quase 2000 anos. Nós não sabíamos. Só conhecíamos Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nem sabia o nome do Pai. Todo esse tempo, cego ao alimento. Mas o dia que um homem, aqui no Brasil, pastor Joaquim Gonçalves Silva, deve ser dito o seu nome, que nós o ouvimos pelo rádio, como vocês me ouvem hoje pela internet. Nós o ouvimos pelo rádio e foi o suficiente. Quando eu ouvi, aquilo desceu. E depois vocês precisavam de um homem para esclarecer aquilo para vocês. Você sabe que foi começado aqui em São Joaquim da Barra. Começamos aqui este ministério da mensagem do profeta. Então nós ouvimos um homem e depois a igreja, o ministério local, ouviu outra vez um homem. Sempre é assim. Se as pessoas pudessem perceber que o homem que está na frente, ele vê o alimento ou ele é cego ao alimento. O pastor vê o alimento e dá para a igreja, ou é cego ao alimento e não oferece a oportunidade da igreja banquetear com aquela palavra. E como é bom nós sabemos que em 1972 para 73, que nós ouvimos esta mensagem, e eu criei nela, ouvindo o pastor Joaquim Gonçalves, não uma dúzia de pastores, um homem, foi o suficiente para eu poder me convencer, porque ele me mostrava a Escritura, é que ele tinha lido primeiro do que eu a mensagem do profeta, e o profeta mostrou para ele aquilo através da mensagem. E mesmo que outro homem, como irmão Martim e pastor Enio, conversou, falou com o pastor Joaquim naquele tempo, mas o ministério estava num homem.
ao servo do Brasil para anunciar a mensagem no Brasil e 7 nações vizinhas através do rádio, não teve meia dúzia de homens para pregar. Não teve 2 homens para pregar. É ao servo. Foi o pastor Joaquim quem Deus usou um homem para fazer isso. Até hoje eu creio assim. A terceira etapa não tirou minha visão, fez eu enxergar o alimento. Fez eu enxergar o alimento passado e o alimento presente e até o porvir. Não estamos cegos ao alimento, à mensagem. Chega aquele tempo que a gente não enxergava batismo em nome de Jesus Cristo. A gente não enxergava que Deus era uma unidade e não uma trindade. Deus é uma unidade. É a unidade do Espírito com o Filho, o corpo. O Pai é Espírito, unindo com o corpo, formando uma pessoa aqui na terra. Mas não sabíamos desta unidade. Por isso, irmão Brana sempre pregou a unidade e a unidade de um Deus em uma única igreja. Essas foram as mensagens que o irmão Brana pregou. Irmão Brana nunca pregou a dualidade e a dualidade de Deus nas igrejas. Irmão Brana nunca pregou isso. Quem prega esse tipo de mensagem, mesmo que não é falado como eu estou falando, mas desde que eles creem que o Pai é um e o Filho é outro, então é uma dualidade. Não adiantou nada eles saírem da trindade e caírem nas garras da dualidade. E nunca conseguiram chegar à unidade que é a deidade. A deidade é uma unidade, não é uma unicidade. A unicidade é aquele que é único em si mesmo e que não tem outro. Mas Deus não é assim. Deus é uma unidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Pai, que é Espírito, unindo a um corpo de carne onde você pode ver o Pai. Que ninguém pode ver o Pai se não for através do Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Amém? Então, esses alimentos, nós éramos cegos a ele. Nós não sabíamos nada. Naquele tempo, eu não sei, vocês aqui devem lembrar, quando a primeira vez que nós fomos batizar as pessoas aqui em São Joaquim da Barra, em nome de Jesus Cristo, creio que batizamos 26 pessoas naquele dia. Foi muito bom, muito bom. Era uma vitória que nós tivemos em 1973. Foi bom isso daí. Lá atrás, fizemos isso daí por quê? Enxergamos o alimento. A questão é que sempre fomos ensinados que Pedro tinha errado, mas nunca ensinaram para nós que Pedro tinha a chave. Você pode pensar que eu também erro, mas eu tenho a chave. Certo? Eles vão mostrar, é o que o homem fez de errado. Olha o que Pedro fez. Pedro disse que não conhecia Jesus antes da crucificação. Então, como que vocês vão crer em Pedro? Fomos ensinados assim. Vocês têm que crer em Jesus. E é interessante que Jesus disse, se nós não crer em Pedro, não crer nele. Ele disse que tinha que crer em Pedro. Aquele que recebe a vós, a mim me recebe. Foi o que Jesus ensinou. Então nós precisávamos estar enxergando o alimento. E graças a Deus, em 1973, enxergamos o alimento. Já não fomos mais cegos ao alimento. Aí conhecemos o batismo em nome de Jesus Cristo. Conhecemos a deidade, que é Deus feito carne em Jesus Cristo. E conhecemos a vinda de um profeta. Que sempre fomos ensinados nas denominações de que não existe profeta. E baseado num versículo da Bíblia que diz: os profetas e a lei duraram até João. Mas nós nunca tínhamos experiência para alguém ensinar para nós alguma coisa. O dia que nós enxergamos, está certo, o versículo está certo.
a lei e os profetas. Isso quer dizer, os profetas da lei duraram até João. Mas depois de João, aí vem os profetas da graça. E Jesus Cristo é o que encabeça os profetas da graça. Deus feito carne, Deus o profeta homem. Aí ficamos conhecendo que tem profeta e que Jesus estava enviando profeta e que São Mateus 10, 40 em diante mostra que ele enviaria profeta para nós. Mas se fôssemos ficar seguros no que eles tinham nos ensinado lá atrás, nós não íamos crer em profeta. Mas quando nós enxergamos na Bíblia, alguém mostrou isso para nós. Graças a Deus, Deus sempre abre os olhos das pessoas, certo? Sempre abre os olhos de quem é eleito. Mas você sabe que Deus não é responsável por nenhum de nós se não temos a eleição. Se Ele não nos viu nele antes da fundação do mundo, Ele tem que ter nos visto nele como um filho obediente, ouvindo, crendo em sua palavra, porque Deus é a palavra. E se você, e se eu, se nós somos um filho de Deus, então nós somos a palavra, porque o filho da palavra é a palavra. E chegamos a esse ponto desta revelação, não estamos mais cegos. Enxergamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enxergamos um profeta na Bíblia. Enxergamos a deidade. Graças a Deus. E aí passamos quase 30 anos, enxergando só essas coisas. E irmão Brana, como um profeta de Deus, em Apocalipse 10, de 1 a 7, ele veio para revelar o que estava escondido. Ele veio para poder dar o maná escondido para nós, tirar o véu de cima do maná, abrir a carta para nós, mostrar dentro da Bíblia este maná que estava escondido, os mistérios escondidos dentro da Bíblia. Então, o alimento não está longe, o alimento está na Bíblia. O problema é não enxergar o alimento. Aí está com a Bíblia na mão, mas não enxerga. Você está com a Bíblia na mão. O mundo de hoje não está com a Bíblia na mão, mas não enxerga o alimento. Nós viemos do meio dos pentecostais, que é um dos grupos mais evoluídos na fé bíblica do que luteranos, wesleyanos, batistas. Aí veio os pentecostais, que superou tudo, porque viemos do cavalo e da carroça, passamos ao carro. Cavalo e carroça é o tempo de Lutero. Wesley, o carro. Os pentecostais, o tempo do avião. Mas nós precisávamos de uma experiência com um astronauta. E Deus nos deu graça para poder ver a mensagem do seu astronauta aqui na terra. Um homem, um profeta, que descobre coisas que Deus abre para ele, revela os mistérios para ele, e ele toma aqueles mistérios revelados e entrega para a igreja, e a igreja, que uma vez era cega ao alimento, passa a enxergar. Aí nós enxergamos o alimento. Mas eu estou pensando ainda nesses 30 anos, de 73 até 2000, 27 anos. Como nós vivemos a mensagem, regozijamos, pulamos, pregamos, e ainda estávamos cegos à terceira etapa. Vimos a primeira e a segunda etapa. Batismo em nome de Jesus Cristo, profeta, deidade, está dentro da primeira e segunda etapa. Você sabe que até a semente da serpente sabia que Caim era do maligno e não filho de Adão. 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno e assassinou o seu irmão Abel.
Então Caim não era de Adão, a Bíblia que diz que ele era do maligno. Não sou eu quem digo. A Bíblia diz que ele era do maligno. A Bíblia diz, em São Lucas 4, que Adão era de Deus. Se Adão era de Deus, ele tinha que gerar um filho de Deus. Ele não podia gerar um Caim, porque a Bíblia diz que Caim era do maligno. Isto combina com Gênesis capítulo 1, verso 11, cada semente produza segundo sua espécie. Se é semente da serpente, produza uma semente da serpente. Então, a semente da serpente era Caim, porque a serpente tinha uma semente que misturou com a de Eva, e era Caim, o primeiro homicida na terra. E Jesus Cristo fala dele em São João 8,44. Fala que ele foi homicida desde o princípio. O princípio é Gênesis, é a origem. E Jesus citou isto em São João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Verdade é a palavra. Porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês veem onde nós chegamos. Isso tudo está ainda na primeira e segunda etapa, irmãos. Certo? Está em primeira e segunda etapa. Agora, quando chega na terceira etapa, você vai enxergar o alimento que estava escondido, que Deus prometeu revelar para o seu povo. E esse alimento foi revelado através de quem? Através de um homem. Deus usou um homem. Deus não diz mais do que um anjo. Você pode ver que para um anjo de destruição, ele manda, em Apocalipse 9, ele manda aqueles 4 anjos, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. 4 anjos para destruição. Mas para revelar sua palavra, ele diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, não de mais do que um anjo, do 7º. 7º, porque já houve Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, o 7º. Aí encontramos o 7º. Brana, o 7º. Nos dias da voz do 7º anjo, o alimento que estava escondido, aquilo que nós estávamos com a Bíblia na mão, mas cego ao alimento, Deus, através de um homem, um profeta, abriu aquilo para nós. Ninguém nunca fez isso. Você não toma um teólogo para dizer, eu já sabia disso. Ele não sabia. Tem pessoas que são petulantes, elas não dão o braço a torcer, elas aprenderam, mas elas dizem que sabiam. São mentirosas, são filhos do pai deles. São igual o pai, mentiroso e pai da mentira. Eles deveriam assumir, como nós assumimos, que nós aprendemos em 1973, nós aprendemos e pregamos a primeira e segunda etapa. Aprendemos, Deus usou um homem. E agora para a terceira etapa, depois de tudo ser pregado, depois de tudo ter sido revelado, precisava de um homem. Precisou de um homem para trazer a mensagem para o Brasil. Precisou de um homem para difundir a mensagem no Brasil e 7 países vizinhos. Precisava de mais um homem. Deus faz o seu trabalho do jeito que Ele quer. Agora, quem não vê isto, que nós éramos cegos ao alimento até o ano 2000, estávamos tateando, cego ao alimento. Me diga alguém aí, tem algum mentiroso, pai da mentira? Tem algum por aí? Me diga que você já sabia o novo nome antes do ano 2000. E eu já pregava isso em 1996. Me diga que você já sabia. O Cordeiro saiu do trono, tomou o livro,
Em Apocalipse 10, 1, ele aparece com o livrinho aberto porque ele veio do céu, veio da eternidade, o anjo forte. É só as pessoas, se pudessem ver Deus em morfe, morrendo na cruz, Deus em morfe, na intercessão, no serviço sacerdotal, na glória, é Deus em morfe. Eu estou só dizendo, mudando. Deus em morfe, agora sai do trono de intercessão e aparece, ao invés de ele aparecer e dizer eu sou Jesus, ele aparece em Apocalipse 10:1, é o anjo forte, é o morfe de Deus. Deus numa maneira de manifestar, Deus manifestando morfe é mudança, é Deus mudando de manifestação. Deus não muda na sua essência, mas em suas manifestações, ele sempre mudou. Ele mudou de profeta de lei para graça, de graça para revelação, em Apocalipse 10:1. É Deus fazendo isso. Deus hoje em morfe na sua igreja, no seu povo, revelado que não é cego ao alimento. É tão terrível, você tem um alimento na mesa, mas tem que tatear. Alguém dá, aqui que está. Não, deixa que eu acho. E nunca encontra o alimento. Você tem que saber, o povo é cego ao alimento. O povo não sabia do alimento. Conforme nós vemos hoje na própria mensagem do profeta, mas precisou de um homem. O que nós vamos fazer? Graças a Deus, porque alguém pôde ver isso, Deus trouxe isso para nós. Graças a Deus vimos o alimento. Que alimento? A terceira puxada. Vimos o novo nome. Vimos o cordeiro fora do trono. Vimos ele convertendo em leão. Vimos ele deixando a intercessão. Vimos ele descendo em carne em um homem aqui chamado Brana. Vimos ele realizar seu ministério aqui na terra. Podemos ver, hoje não estamos cegos. Éramos cegos a terceira etapa. Até o ano 2000, irmãos, as pessoas diziam, a terceira etapa vai vir. A gente ouvia isso, a gente pregava isso. A terceira etapa vai vir, Deus vai revelar 7 trovões. Está tudo revelado já e a gente não sabia. Cego ao alimento. Aonde está a revelação? Estava dentro dos livros. Aonde estava o alimento escondido do batismo em nome de Jesus Cristo? Dentro da Bíblia. Onde estava o alimento escondido que Deus é um e não é 2 nem 3? Está dentro da Bíblia. Precisamos encontrar, e encontramos. Hoje não estamos cegos nem a primeira e segunda etapa, e não estamos cegos nem a terceira etapa. Quando Deus abriu tudo isso para nós, como isso foi maravilhoso. 262, os ungidos dos últimos dias, tradução da voz de Deus. Irmão Brana diz, a terceira etapa foi. Eu fico pensando uma coisa, por que não tivemos homens antes para ler isso para nós, gente? Porque não foi vivificado, estávamos cegos, a mensagem estava na mão, os ungidos dos últimos dias estavam na minha mão e eu não via. A Bíblia estava na mão do povo, está na mão dos pentecostais, eles não vêem nem o nome do Pai. A mensagem, a revelação dos 7 trovões, do novo nome, dos 7 selos, do 7º selo, da terceira puxada, da visão da tenda, está tudo aqui dentro. Alimento escondido. Nós estávamos cegos ao alimento, hoje podemos ver. Hoje eu pego esses livros, leio, eu vi esse alimento, mas como que eu não via antes? Porque eu era cego. Cego ao alimento. Oh, mas está aqui na Bíblia. Gente, nós não temos uma pessoa, batizada falando do Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não temos uma. Temos uma ordenança em Mateus 28:19, mas não temos uma pessoa batizada. E teólogos, gente que estuda a Bíblia, eles lutam por aí, ainda crendo que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem uma pessoa batizada na Bíblia falando do Pai, Filho e Espírito Santo.
E a gente pode mostrar para eles. Vocês querem saber? Olha, tem Atos 2,38, em nome de Jesus Cristo. Quer saber mais? Atos 8, 14 a 16, em nome de Jesus Cristo. Em Samaria, o povo foi batizado. Vocês querem saber mais? Na casa de Cornélio, Atos 10, 47, 48, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer saber mais? Em Atos 19, de 1 a 5, eles foram rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá está, eles já eram batizados pelo profeta João Batista, mas foram rebatizados quando Paulo ali chegou. Tem que ser batizado uma vez só. Não, enquanto você não batizar certo, você nunca foi batizado. Fala, eu tenho que batizar uma vez. Sim, eu também creio que é uma vez, mas uma vez certa. Se é errado, enquanto você não batizar certo, não está certo. Então tem que ser batizado. Por isso, em Atos 19, de 1 a 5, você vai encontrar aqueles discípulos ali, que eles tinham conhecimento, eram discípulos de João, tinham conhecimento, eram batizados, mas não era para remissão de pecados, porque foram batizados para arrependimento no batismo de João. Mas agora o sangue já foi vertido. O batismo não é só para arrependimento, é para remissão. É para te remir, é para mostrar para você que você não tem mais pecado. O batismo é para aquilo. Põe um fim na sua vida antiga. Ele vai redimir você. Aí eles foram batizados. A Bíblia diz em Atos 19, de 1 a 5, foram batizados em nome do Senhor. A Bíblia diz, existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Se existe um só Senhor, qual é o nome dele? Se não é Jesus Cristo, quem vai ser? Então, irmãos, passamos por tudo isso. Hoje, o povo ainda continua cego ao alimento. Por quê? Porque eles querem combater a pessoa que os esclareceu. Eles têm que continuar cegos, irmãos. A pessoa que foi esclarecida por alguém combate quem o esclareceu. Eles combatem a mensagem de uma só pessoa. Eu, para combater a mensagem de uma só pessoa, teria que combater Brana. Aí depois teria que combater o irmão Martins. Depois teria que combater o pastor Joaquim. Então as pessoas deveriam entender isso. Você não tem que combater, você tem que admitir que Deus sempre trabalhou através de uma pessoa. É a maneira de Deus trabalhar, mas as pessoas estão cegas ao alimento. Certo? Cegas ao alimento, não consegue ver o alimento que Deus tem dado em seu determinado dia. Eu quero, para mim encerrar, ler para vocês de onde a gente tirou essa mensagem, né? É Alimento Espiritual, pregada pelo irmão Brana, parágrafo 88 e 89. Esta é a razão porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem, porém para aqueles que creem na hora de Deus, na qual estamos vivendo, estas coisas são alimento escondido. Agora você quer ver? O alimento foi dado e você não é cego mais. Você crê que o Cordeiro saiu do trono? Sim. Você crê que Deus é um só? Sim. Você crê no batismo em nome de Jesus Cristo? Sim. Você crê que a terceira etapa foi? Sim. Você crê que a HM faz parte do nome de Deus? Sim. Você sabe que um gentil levaria o seu nome? Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Você crê? Sim. Você crê na mensagem de um só homem? Não. O que aconteceu com a pessoa? Ela crê em tudo. Cega ao alimento. A pessoa está cega.
eles estão caminhando cego ao alimento. Foi posto na boca deles, eles não sabiam desse alimento. Eles não conheciam esse alimento. Quando o maná caiu no deserto, eles também não conheciam. Pequenas sementes de coentro, eles olharam e disseram: o que é isto? Moisés teve que dizer para eles: isso é maná que Deus mandou do céu para vocês. Certo? O Cordeiro saiu do trono, o novo nome de Deus, HM, faz parte, então o nome é Brana, que é o novo nome. Mas é a mensagem do some. Não, aí não. Você vê, você enxerga quase tudo, 99,9%, e vai se perder. É simples. Por quê? Você não está enxergando aquela mensagem naquela hora. Quem dizer ser este, 128, 129, irmão Brana diz: a mensagem de um só homem, eles não a queriam ouvir. Eles querem combater. Um só homem foi Brana. Por certo, foi Brana. Mas quando a mensagem veio para o Brasil, quem foi? Quem te ensinou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui no Brasil? Foi Brana nos Estados Unidos, mas no Brasil teve que começar pelo irmão Martins, teve que passar pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva, para te ensinar isso. Deus teve que passar por ali. E a terceira puxada já foi revelado pelo irmão Brana. Também precisava de alguém enxergar, ver isso e mostrar para nós. E graças a Deus, nós enxergamos isto. Hoje não estamos cegos ao alimento, que nós podemos pregar tudo que o irmão Brana pregou, inclusive a mensagem de uma só pessoa, que eles não podem pregar, porque eles querem ser esta pessoa. E eles nunca percebem que aquela pessoa que trouxe a primeira mensagem para eles, que eles não sabiam daquilo, que ninguém havia ensinado isto. Hoje, quem combate a mensagem hoje? São os que saíram do nosso meio. Quem combate a mensagem hoje não é a primeira e segunda etapa. Não. Hoje, os que combatem são os que eu gerei. São meus filhos na fé. Esses são os que combatem o Pai, a mensagem de uma só pessoa, com quem eles aprenderam. Eles combatem porque eles pensam que nós queremos tomar o lugar de Brana. Ninguém toma o lugar de Brana, como Brana não tomou o lugar de Jesus Cristo. Ninguém toma, mas também diz o irmão Brana, ninguém toma o seu lugar. Você tem um lugar em Cristo. Você é um crente, você não está cego ao alimento. Você tem enxergado o alimento, você tem comido este alimento que Deus deu. Amém? Aleluia. Eu digo que vou terminar, deixa eu terminar de ler o parágrafo. 89, alimento espiritual. Veja o que Deus tem escondido de tal modo que eles olham, porém não veem. Eles olham, eles não veem o alimento. E quem foi que te explicou isso a primeira vez, rapaz? Quem foi que te ensinou isso, filho? Filho arteiro, desobediente, respondão. Você deve ter nascido uma semente errada também. Você é carnal e a mensagem é espiritual. Então você acabou nascendo errado. Saiu um filho igual teve Abraão com Agar. Um que combatia, um que falava contra. É isso que você vai encontrar, um ismaelita. Mas de onde saiu o ismaelita? Saiu de Abraão. De onde saiu os combatentes, os que combatem nós hoje? Saiu de Franca, saiu do nosso ministério, viveu conosco esses 10, 15 anos, aprendendo conosco, e saíram falando mal do Pai, porque eles querem sempre ser acima do Pai.
E o pai sempre põe ordem em casa. Aqueles filhos mais velhos querem mandar em casa. Mas enquanto o velho estiver ali, filho, o velho vai pôr ordem naquela casa. E aqui quem manda é o pai. E Deus é assim também. Aqui quem manda é Deus, é o pai, é a palavra. Mas os filhos desobedientes, resmungão, brigador, caluniadores, eles não tiveram uma união da mensagem que prego com o Espírito Santo. Eles tiveram uma união com a mensagem que prego com uma carnalidade egípcia, como Agar, para poder formar um Ismael que discute, que se arrilia contra Isaac, que se arrilia contra a mensagem, se arrilia contra o pai. Não estou nervoso. Essa é uma verdade. E a verdade cabe em qualquer lugar. Me diga, filhos, filhos meus, desobedientes do Brasil, como eu fui filho do pastor Joaquim Gonçalves Silva, na primeira e segunda etapa, mas aqui agora na terceira etapa, geramos filhos, obreiros, pastores, uns verídicos, outros desobedientes, uns que amam, outros que odeiam, mas foram todos gerados por esse ministério. A questão é o ventre, o coração. O ventre é o coração. Essa mensagem caiu no ventre, no coração deles, mas o coração deles é Agar. Só gera Ismael, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São Paulo diz a Timóteo: destes afasta-te. Mas nascer em Franca, essa segurança eu tenho. Nascer em Franca, a semente foi pregada, a semente de brana foi lançada no coração deles, mas o ventre deles, o coração deles é de Agar, é de escrava, é de denominação, é de fazer o que eles querem, é de mandar em casa, enquanto eles devem ouvir a voz do pai. São desobedientes, se arriliam e faz o que desejam. Vocês não sabem que nós temos filhos naturais desse jeito também? Nós temos filhos naturais. Dos nossos lombos saem filhos obedientes e desobedientes. Dos nossos lombos. Um só pai, com a mesma mãe. Sai um Jacó e sai um Esaú reprovado. Um eleito e um reprovado. Na terceira etapa não tem só eleito, tem pastores reprovados, obreiros reprovados, que rejeitaram a palavra, cegos ao alimento, cego ao que come. Estamos mostrando, sabe que aprenderam aqui com essa mensagem, mas não humilham, querem galantear pelo Brasil. É o que estão fazendo. Mas Deus tem essa mensagem para nos alertar. Veja que Deus o tem escondido de tal modo que eles olham, porém não o veem. Da mesma maneira que Eliseu cegou ao exército sírio, assim mesmo Deus cega o incrédulo ao alimento verdadeiro e genuíno do Filho. Deus cega o incrédulo. Fica sabendo, você que não crê na mensagem de um só homem, você é um incrédulo. Deus cega o incrédulo. A mensagem verdadeira, autêntica, genuína do Filho. É Deus que tem cegado. Falta de eleição, esse coração ruim, esse coração que é o ventre de Agar, só gera ismaelita. Quantas mensagens temos pregado e a gente pensa, este irmão é uma bênção, este irmão será uma bênção, isto será uma bênção no ministério. No final, dá Ismael.
Ismael, irreconciliável. Dá sempre isto. Mas a gente, quando está gerando, você embala um filho, né? Assim, deixa eu terminar com isso. Você embala um filho, você beija o filho quando é pequeno, você não sabe. Na hora que ele crescer, ele pode te matar. Mas você não sabe. Não é o que tem acontecido hoje no mundo? Não é o que a Bíblia cumpre? Pais matando filhos, filhos matando pais. O que acontece é aquilo que você cria. Se ele não é obediente, se ela não é obediente, vai levantar contra o pai, contra a mãe. Os obreiros, os pastores, aprendizes, se não são obedientes, vão levantar contra quem os ensinou. Tem carcaça para isso, coragem para isso. São filhos rebeldes. Isso é bíblico. Israel também era rebelde. Chamado filho de Deus, rebelde. Deus matou eles tudo no deserto. São os rebeldes hoje contra a mensagem de um só homem, contra a revelação. Só porque eles querem chamar a atenção do povo através da falsa semente. Vocês não têm ministério. Falsos Esaús. Desse dia final, falta-lhe ministério. Se tivesse ministério, você seria uma bênção. A gente, quando estava embalando vocês na mensagem, a gente pensava assim, esse irmão aqui vai ser um obreiro abençoado. Esse pastor vai ser uma bênção. Cresceram, aprenderam, aí levantaram contra o pai. Senhor, Ele sabe o que eu estou falando. Eles são pais. Eles sabem que eles têm filhos, que os entristece, que os aborrece. Mas se ficasse em casa, ouvindo, quietinho, estaria melhor do que sair falando mal do pai, se arremessando contra o ensinamento que o pai deu. Eles nunca souberam disso, nós nunca soubemos disso, Senhor, até que alguém nos explicou. O eunuco não soube, até que Filipe explicou para ele. O povo no dia de Pentecostes não souberam, até que Pedro explicou para ele. Nós não sabíamos até que Brana pregou. No Brasil nós não sabíamos até que o irmão Martins trouxe a mensagem, até que o pastor Joaquim pregou a mensagem. A terceira etapa nós não sabíamos também, Senhor, até que ela foi ensinada para nós. E olha o que tem produzido, Senhor. Que classe de pastores. Tem uns que é uma bênção, mas que classe de reprovados, desobedientes, maldosos. Que ventre terrível, escravo eles são, Senhor. Que ao ouvir a mensagem, rebela contra ela. Ajuda os eleitos nesse instante, Pai. O eleito não está cego ao alimento. Ele enxergou o alimento. Ele comeu o alimento. A mente carnal encobre as coisas de suas próprias ideias, diz o seu profeta. A mente carnal deles encobre de que eles ouviram, que eles aprenderam. Nas próprias ideias deles. Aquilo encobre. Cegos ao alimento, mente carnal. Ajuda cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.